Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 18 de 5 de 2021. Vamos dar início à nossa aula? Português, sinônimo e antônimo. A matéria vai estar no livro nas páginas 76 e 77. Para falar e escrever melhor, dicionário, sinônimo e antônimo. 1. Leia este poema. Palavra. A palavra é cheia de mistérios, azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira, alegria e tristeza, voo livre e perigo. Observe que em 4 versos estão destacados pares de palavras. Em cada par, as palavras têm sentido semelhante ou oposto. Palavras de sentido semelhante são chamadas de sinônimos. Palavras de sentido contrário, oposto, são chamadas de antônimos. B. As palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou de antônimos. C. Copie os mistérios das palavras, separando-as em 2 listas: mistérios alegres e mistérios tristes. Em sua opinião, por que o poema usou pares de palavras como esses para definir os mistérios da palavra? 2. Numere estas palavras considerando a ordem alfabética. Pesquise um antônimo para perigo e forme uma frase. 3. Leia os significados da palavra verdade. Escreva antes de cada frase um número correspondente ao significado da palavra verdade nesse verbete. B. Agora escreva embaixo de cada frase o significado de verdade. Matemática, adições e subtrações, operações inversas, continuação. A matéria vai estar no livro, na página 54. Matemática, nós vamos continuar. Adição e subtração, operações inversas. Número 6. Os números 25, 35 e 60 podem ser relacionados por meio de 2 adições e 2 subtrações. Escreva 2 adições e 2 subtrações usando os números 25, 35 e 60 em cada um. Vou dar um exemplo aqui de uma adição. 25 mais 35 igual a 60. 7. Escreva 2 adições e 2 subtrações usando os números de 15, 18 e 33 em cada um. 8. Roberta estava no 42º andar de um prédio. Ela desceu vários andares e chegou ao 18º andar. Quantos andares Roberta desceu? B. Como você pôde conferir a resposta obtida? 9. Flávio fez a adição de 2.789 com 1.316, obtendo a soma de 4.005. Use uma calculadora para descobrir se esse resultado está certo, sem usar a tecla mais. Registre as teclas que você digitou. 10. Observe a reta numérica e invente 2 questões relacionadas a ela, uma envolvendo adição e outra envolvendo subtração. Ciências, misturas em nosso cotidiano. A matéria vai estar no PET, nas páginas 44 e 45. Ciências, misturas em nosso cotidiano. Apresentação. Definição de mistura. É a junção de 2 ou mais substâncias, podendo ser elas simples ou compostas, sem que aconteça uma modificação química desses compostos. As propriedades físicas das misturas, como densidade, temperatura, difusão e de ebulição, serão distintas das substâncias puras abrangidas nesse sistema. As misturas diferenciam especialmente pelos seus aspectos físicos, como a aparência visual e temperaturas de ebulição e fusão, que podem ser fixas ou variáveis. Para saber mais sobre as misturas, vamos assistir ao vídeo. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre misturas no dia a dia. As misturas são muito frequentes em nosso dia a dia. São exemplos de mistura a água e o sal, a água e a areia, o feijão com arroz e até mesmo a água mineral que bebemos, pois há nela sais minerais dissolvidos. Misturas são a junção de 2 ou mais materiais que depois podem ser novamente separados. Então, aqui nós temos a foto, tá? De um deserto de areia e sal localizado na Bolívia. Tipos de misturas. As misturas podem ser classificadas em 2 tipos: mistura homogênea e mistura heterogênea.
Mistura homogênea é quando misturamos dois ou mais materiais e não conseguimos distinguir visualmente os materiais que foram misturados. Temos então uma mistura homogênea. Homo deriva do grego e significa igual. Aqui nós temos 3 exemplos. Se olharmos aqui o primeiro exemplo, nós temos um copo d'água e um punhado de açúcar. Depois de misturados, olhando assim, nós não podemos identificar o que é a água e o que é o açúcar. E aqui nós temos as soluções químicas usadas em laboratórios, são misturas homogêneas, porque após misturadas não conseguimos, olhando, identificar quais os componentes que estão em cada vidro. Assim como o café com leite. Depois de misturados, não podemos identificar o que é o café e o que é o leite. Mistura heterogênea. A mistura em que é possível distinguir seus componentes é chamada mistura heterogênea. Hétero deriva do grego e significa diferente. Esse tipo de mistura pode ser facilmente encontrado em nosso dia a dia. Alguns exemplos é a mistura de água com óleo, podemos observar aqui neste recipiente. Você pode até pedir à mamãe para fazer esta experiência em casa para que você observe. Ela vai colocar em um copo um pouco de água, depois um pouquinho de óleo. Pode até dar uma misturada com a colher. E você vai poder observar que o óleo e a água não se misturam. A mesma coisa o feijão com arroz. Também são exemplos de mistura heterogênea, porque mesmo que você misture, tem como você observar os grãos de feijão e os grãos de arroz. Separação das misturas. As misturas podem ser separadas por meio de diferentes modos. Vamos ver quais são eles? Catação. A catação é utilizada para separar misturas heterogêneas de componentes no estado sólido. Aqui nós podemos observar um grupo de pessoas na reciclagem do lixo. E elas vão separando aqui, olha, nestes recipientes, o que é plástico de um lado, o que é papel do outro, vidro. Então, a reciclagem é um exemplo de separação por catação. A catação pode ser feita realmente manualmente. Um outro exemplo é a mamãe em casa quando vai catar o feijão para poder cozinhar, onde ela vai tirando as impurezas. Filtração. A filtração é utilizada para separar componentes líquidos de componentes sólidos. Ela é feita utilizando-se um filtro de papel ou tecido, com pequenos furos que possibilitam a passagem dos líquidos e retém os materiais sólidos. Um exemplo ocorre ao fazermos café. Quando o líquido é filtrado, o pó fica retido no filtro. Evaporação. Assim como a filtração, a evaporação é um método de separação de uma mistura entre líquido e sólido. O sal de cozinha é obtido por meio desse método em locais chamados salinas, que são reservatórios de água do mar construídos à beira-mar, onde ocorre a evaporação da água, separando-a do sal, que continua no estado sólido. Aqui, então, nós temos uma foto, tá? De uma salina, olha. Olha o que está escrito. A água do mar é recolhida em grandes tabuleiros, onde evapora, deixando o sal depositado. Sal secando em salina da Praia Seca, na Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro. Esta foto é uma foto do ano de 2013. Peneiração. A peneiração auxilia a separar impurezas ou partes maiores de um material. Para este método de separação, é utilizada uma peneira. Temos aqui 2 exemplos.
uma pessoa peneirando a farinha e uma pessoa peneirando areia em uma construção. Atividades: arroz e feijão, uma combinação importante para a saúde. Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão. Esses dois alimentos, além de saborosos, são importantes nutricionalmente, o que nos permite uma alimentação gostosa e ao mesmo tempo saudável. Entretanto, atualmente é possível perceber uma redução no consumo desses alimentos e um aumento do consumo de alimentos industrializados. Infelizmente, essa substituição pode não ser saudável ao organismo. Mas afinal, por que o arroz e o feijão são alimentos tão importantes? Porque o arroz e feijão são uma importante combinação. O arroz e o feijão são importantes porque fornecem aminoácidos essenciais necessários à nossa saúde. Os aminoácidos são moléculas que formam as proteínas e são chamados de essenciais, porque não são produzidos pelo corpo e por isso precisam ser conseguidos na alimentação. O arroz é rico nos aminoácidos metionina e cisteína, porém é pobre no aminoácido lisina, assim como os outros cereais. O feijão, por sua vez, apresenta todos os aminoácidos essenciais, sendo inclusive rico em lisina, mas é pobre em metionina e cisteína, aminoácidos sulfurados. Percebe-se, portanto, que o arroz e o feijão completam-se, pois juntos garantem que nosso corpo obtenha todos os aminoácidos essenciais. Após a leitura do texto, responda as perguntas abaixo. 1. Qual é o prato mais apreciado pelos brasileiros? 2. Quais são os principais nutrientes presentes no arroz? 3. E no feijão? 4. Por que essa mistura de arroz com feijão faz tão bem para o nosso organismo? As nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais!